Você está participando agora da Terça-feira Teresiana com a série Santa Teresinha, Centenário de Canonização. No episódio da semana passada, amigos, amigas de Santa Teresinha que estão permanecendo na escuta, na sintonia com este programa semanal, Santa Teresinha, Centenário de Canonização, nós hoje vamos continuar a falar do Carmelo. Eu tive que interromper a descrição para não ficar muito longo, mas podemos hoje continuar. Olha, neste Carmelo de Lisieux, construído, como lembrei, nesse período e com grandes dificuldades, quase que de uma maneira mesmo providencial, porque nasceu do desejo daquelas duas moças, com muita dificuldade entraram no Carmelo e finalmente a superiora enviou para o lugar onde elas queriam, que era Lisieux, a sua terra. Pois bem, neste Carmelo de Lisieux, que ainda hoje está erguido no mesmo lugar, com um mínimo de mudanças da época de Santa Teresinha. Então faz mais de 100 anos que esse Carmelo está igual. E nesse Carmelo, a nossa santa viveu 9 anos, 5 meses e 25 dias. Desde o dia que entrou até o dia que morreu. Na sala de comunidade está um crucifixo. Sala de comunidade é como se fosse uma família, a sala de jantar, né? Está um crucifixo no lugar onde ela ficava. E esse crucifixo foi aquele que ela beijou no dia que ela recebeu a unção dos enfermos antes de morrer. No pátio do claustro é assim como se fosse um quadrado, o convento faz um quadrado e no centro, aquele jardim, há uma grande imagem de Cristo crucificado. Ali há uma foto que você já deve ter visto, Santa Teresinha noviça com véu branco, abraçada com um crucifixo. Então, ali continua do mesmo modo. E há também uma alameda das castanheiras, né? Pés de castanha. Nós não temos aqui no Brasil, não temos esse tipo de planta. Não é caju, mas são castanheiras. Então, são vários pés. Formavam uma alameda que dava sombra, onde as irmãs também, em tempos de verão, ficavam ali no momento de pausa, das orações e dos trabalhos, para um pouco de recreação ou mesmo de trabalho manual. Nós temos fotos de Santa Teresinha tiradas ali naquele local, se vê muito bem as folhas das castanheiras. E há um detalhe, debaixo dessas castanheiras, já ela tuberculosa, não tendo mais quase força para nada, ficava ali para tomar puro, como o médico recomendava, a madre mandava que ela ficasse ali. E ali ela escreveu as últimas páginas da história de uma alma, debaixo dessas castanheiras. O quarto de uma carmelita se chama cela, com C, cela. Então é como celeiro, cela. Ali, o quarto onde elas passam a maior parte do dia. Mesmo trabalhos manuais são feitos ali, o seu tempo de meditação, etc., porque de alguma maneira o Carmelo quer recuperar o deserto, onde você está a sós com Deus. Então a cela é pequena, muito simples, bem austera. O que tinha na cela de Santa Teresinha e praticamente o que tem hoje na cela das carmelitas de hoje? Veja bem, uma cama bem tosca com um colchão duro, pois um banquinho grosseiro com uma prancha de madeira para escrever. Ela não tinha mesinha para escrever. Ela tinha esse banquinho de madeira e uma prancha. Então ela sentava no banquinho, botava a prancha de madeira, o caderno e escrevia. Ali ela escreveu grande parte dos chamados manuscritos da história de uma alma. Também uma quartinha com água, tipo uma jarra de barro com água,
que servia para os momentos de necessidade, quando estavam sozinhas, e uma ampulheta, não usavam relógio. Isso era um luxo e quase uma invenção recente. Então, elas usavam uma ampulheta, aquele que a terra vai passando do lado para outro durante as horas do dia, se chama ampulheta. E na parede havia uma cruz sem o corpo de Cristo, só a cruz nua, né? E uma figura do bom pastor e uma pia de água benta. Era tudo que tinha no quarto de Santa Teresinha. E elas tinham praticamente sempre dois hábitos, né? A roupa de vestir. Um que estava sendo lavado e outro que estava vestindo, né? E por fim há um compartimento no Carmelo que é muito interessante. Se chama a sala do capítulo. A sala do capítulo é a sala de reunião onde as irmãs, sobretudo aquelas que têm uma função especial, a priora, a subpriora, as conselheiras, se reúnem para discutir os assuntos da comunidade e resolverem os problemas necessários. Essa sala de capítulo ainda hoje está como no tempo de Santa Teresinha. E nela nós encontramos o quê? Nós encontramos uma vitrine onde estão os volumes dos cadernos que Santa Teresinha escreveu, manuscrito A, B e C, que reunidos formam o que nós chamamos hoje História de uma Alma. Vale a pena lembrar, caro devoto de Santa Teresinha, caro amigo que nos acompanha, vale a pena lembrar que foi nesta sala que ela pronunciou os seus votos, porque naquela época os votos eram pronunciados assim, no interno do Carmelo. Hoje são pronunciados na capela, com visibilidade para a comunidade. Mas na época eram só as irmãs que ouviam e presenciavam a emissão dos votos. Portanto, essa sala tem um toque muito particular na história teresiana. Foi quando ela saiu dali que ela olhou para o claustro do Carmelo, no dia 8 de setembro de 1890, e ela viu, então, coberto de neve. Ela gostava muito de neve. E ela tomou aquilo como um carinho de Jesus para ela. Esse foi o carinho do meu esposo. Eu me consagrei a ele como esposa, e ele, como esposo divino, me deu a alegria de fazer neve, que não era comum naquele período do ano. Neve no dia 8 de setembro não é comum. A neve vem lá do fim de outubro, começo de novembro, e estava coberto de neve o pátio. Ela sentiu que foi um carinho de Jesus para ela, né? Então, nessa vitrine nós encontramos esse volume da História de uma Alma, e aí se encontra também o Santo Evangelho que ela trazia sobre o peito. No mês de setembro nós vamos nos deter sobre Santa Teresinha e a Bíblia, e então eu vou explicar um pouquinho melhor isso. De tanto amor ela tinha a Palavra de Deus, que ela tinha esse livro dos Evangelhos sobre o coração, onde as carmelitas colocam o crucifixo, fica por debaixo do escapulário, a gente não vê por fora, mas está ali sempre. Esse Evangelho está lá, nessa sala do capítulo. Com um detalhe, a última página do Evangelho, ela escreveu com o próprio sangue o credo. Nos momentos da sua grande provação da fé, o confessor lhe disse, escreva o credo. E ela escreveu com o próprio sangue. E está lá também o texto do amor da oferenda ao amor misericordioso de Deus. Nós vamos prosseguir ainda esse episódio com alguma gravação que fiz em maio lá no Carmelo de Lisieux e os seus arredores, e no próximo episódio nós entraremos naquilo que pode-se dizer que é a pérola mais preciosa da espiritualidade teresiana, a oferenda de si mesma ao amor misericordioso de Deus. Vamos concluir mais este episódio, onde percorremos de alguma maneira o Carmelo, onde Santa Teresinha viveu, suplicando a bênção do Senhor.
pela intercessão de Santa Teresinha, que vos transmitiu através da pequena via a experiência do amor misericordioso preparado para os pequeninos e humildes de coração, Ele vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.